Aí. Bom, esse conteúdo, então, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou voltar lá agora com essa revisão desde o início das nossas aulas à distância, tá? Antes de nós entrarmos nas nossas aulas nessa modalidade à distância, né, a gente estava vendo aí algumas coisas sobre matemática financeira, né? Então, no início, eu dei uma revisão sobre todos os assuntos que a gente viu antes da pandemia. E aí a gente viu isso aqui, tudo que a gente viu já, né? O capital, juros, taxa de juros, o montante, o tempo. Aí tem as questões de juros simples, juro composto, funções básicas da calculadora HP12C, que a gente chegou a ver em aula também, mas eu trouxe tudo aqui de novo, tá tudo explicadinho aqui no material, tá? É só vocês lerem esse material e com certeza vocês vão conseguir efetuar essas atividades que tem aqui. Mas, como eu disse, essa atividade eu não vou cobrar de vocês, tá? Eu só estou mostrando aqui para vocês entenderem lá a sequência dos arquivos que eu mandei lá no Teams, mandei nos grupos, e eu vou mandar de novo agora, né? Depois dessas explicações, eu vou mandar de novo lá no grupo da sala para vocês, tá? Então, só para vocês entenderem, o arquivo 1 é só para vocês terem mesmo, foi uma revisão do que a gente viu antes, e para vocês relembrarem como que funciona a HP aí, a calculadora. E aí essas questões não precisa vocês responderem, vocês podem deixar aí para um momento que vocês estiverem à toa, sem fazer nada, vocês falam assim, lembram lá de mim, lá falam que saudade de fazer uma continha, eu vou pegar aquelas atividades lá para fazer. Daí você instala a HP12C lá, o simulador no seu celular aí, e aí você tem o conteúdo aqui. No momento que você precisar e tal, você tem esse conteúdo aqui e você consegue fazer essas contas que a gente viu nas nossas aulas. Tá? Esse conteúdo, pessoal, é só para vocês realmente terem essa revisão, mas não precisa fazer, ó. Vou frisar, essas atividades não precisa, tá bom? Deixa eu ver agora se eu consigo passar para o próximo aqui já. Eu vou ter que descompartilhar a tela aqui e compartilhar de novo para aparecer a próxima tela para vocês. Então, aguenta um minutinho que a gente já aparece a imagem aí, e eu já continuo. Ver se alguém falou alguma coisa aqui já enquanto isso, né? Quanto carrega aqui. E fiquem tranquilos que esses materiais eu já vou disponibilizar para vocês também no grupo, tá? Vou colocar no grupo que está todo mundo lá, que é mais fácil, daí que tem quem quiser usar também o material aí, os demais colegas podem usar também o material. Então, vamos esperar aparecer para vocês agora. Aí, beleza. Esse material aí, pessoal, aí a gente começou a falar sobre os sistemas de financiamento, né? E falando de sistemas de financiamento, a gente tem alguns tipos de métodos de amortização, tá bom? E o que são esses métodos de amortização? Aí vocês já comecem a pensar e gravar esse conceito. O que é amortização? A amortização, quando a gente fala de financiamento, é uma parte da parcela que você está pagando por mês que vai ser descontado daquele valor que você emprestou. Então, vamos pensar. Você pega lá no banco R$ 1.000 emprestados, certo? Você vai pagar R$ 1.000 para o banco de volta? O que vocês acham? Pensando em tudo que a gente viu aí dos juros e tudo mais. Você pegou R$ 1.000 do banco, você paga 1.000 para o banco? Com certeza não, né, professor? Paga mais, né? Não, né? Sempre você vai pagar mais. Por quê? Porque tem aquele negocinho que a gente aprendeu lá que é os juros, né? E que é o valor, o que é os juros? É o aluguel sobre o dinheiro.
A gente viu isso, é o que o banco ganha para ele fazer o trabalho dele. O trabalho do banco é vender dinheiro, e ele ganha em cima disso, né? E é esse valor, que é o lucro do banco, se dá o nome de juros, tá? Então, o que é a amortização? Então, pensando nisso, né, que a gente paga os juros para o banco, mais o valor que você pegou emprestado. Então, a gente aprendeu também que o valor que a gente pega emprestado, tomando empréstimos como exemplo, né? O valor que a gente toma emprestado a gente chama de capital. Então, vamos pensar. Eu peguei o R$ 1.000 emprestado. R$ 1.000 é o capital. O banco cobra os juros. Então, vamos pôr os juros para pagar em 6 vezes de R$ 200. Tá? Daqui a pouco eu vou pôr um exemplo na tela, mas só para vocês começarem a pensar no conceito. Eu vou pagar em 6 meses R$ 200 de juros. Então, ou seja, eu peguei R$ 1.000 e eu vou pagar R$ 1.200 para o banco. Só que eu vou pagar em 6 vezes, né? R$ 1.200, vamos pôr aqui, já que a parcela vai ser todo mês igual. Então, vamos pôr uma parcela de 1.200 dividido por 6, vai dar 200. Então, vamos pôr uma parcela de R$ 200 por mês. Todo mês eu vou lá, eu pago 200. Daqui 6 meses eu estou livre do banco, não devo mais nada. Beleza. Mas vamos pensar agora nessa parcela. Todo mês eu pago para o banco uma parcela de R$ 200. Nesse R$ 200, eu estou pagando uma parte daquele R$ 1.000 que eu peguei e uma parte do R$ 200, tá? Todo mês eu pago um valorzinho ali dentro desses R$ 200, tá? Dentro desses R$ 200, eu estou pagando uma parte dos R$ 1.000, que a gente chama daí de saldo devedor, porque, ó, peguei emprestado R$ 1.000. O meu saldo devedor junto ao banco é R$ 1.000. Então, paguei R$ 200 esse mês, esse R$ 1.000 já vai diminuir um pouco, porque eu estou pagando uma parte desse saldo devedor. E eu também devo 200 para o banco de juros. Então, vai ter uma outra partezinha dentro desses R$ 200 que vai estar abatendo desse juro, tá? Desses R$ 200 que eu devo para o banco. Esse valor que a gente abate, esse valor que está dentro dessa parcela, que a gente abate do valor dos juros que a gente deve para o banco, é os juros do banco, tá? Então, vocês vão ver depois na tabela ali que esse valor que abate os juros é os juros mesmo. Essa outra parte que diminui o meu saldo devedor, então eu devia R$ 1.000. A gente vai descobrir depois quanto desses R$ 200 que vai abater da minha dívida mesmo, vai diminuir o meu saldo devedor. Esse valor que diminui o saldo devedor, a gente chama de amortização, tá? É o que amortiza a dívida, é o que diminui a minha dívida, tá? E para calcular esse saldo devedor, essa amortização, a gente conta com alguns sistemas, tá? Alguns tipos de técnica para calcular esse valor. E aqui no curso a gente viu três desses métodos. Um é o sistema Price, tá aqui, ó, tudo isso que eu estou falando para vocês está aqui no material, tá? Sistema Price, que é um método conhecido como método francês. Sistema SAC, que ó, é a sigla, né? SAC, Sistema de Amortização Constante. Então, a palavrinha-chave é constante, depois a gente vai falar mais sobre isso. E o SAM, que é o Sistema de Amortização Misto, tá bom? Então, esses três aqui é os que a gente trabalhou aqui durante o curso e que eu preciso que vocês façam daí uma atividade que eu vou passar para vocês de cada um desses sistemas. Mas eu vou explicar cada um deles aqui agora para vocês. Então, aqui estão as coisas que eu falei para vocês, né? A gente relembrou aqui alguns conceitos aqui que a gente já viu, mas a gente relembrou aqui, né? Que na nossa calculadora HP lá, o VP é o valor presente, que na verdade na calculadora está como PV, né? Eu vou pôr aqui que era PV, e aí depois a gente aprendeu como VP, né? Que em português é o valor presente. Mas aqui é o present value, que é em inglês na calculadora, por isso que ele está ao contrário. O J, que é nas nossas contas, a gente sabe que é os juros, né? Separado do capital. O I na calculadora é a taxa de juros
e também nas nossas contas, né? PMT, que vocês acham no calculador também, é o valor da parcela. Valor futuro, que lá na calculadora está como FV. A gente usa na nossa fórmula também para descobrir qual que é o valor total lá na frente, e o tempo. Isso aqui são conceitos que a gente já viu anteriormente e a gente só relembrou eles aqui, tá? Aqui o conceito de saldo devedor, que eu falei para vocês, né? Então, o saldo devedor é aquele valor que você deve pagar. Então, eu paguei a primeira parcela, eu tenho que pensar daí agora. Eu paguei a primeira parcela, eu estou devendo quanto ainda para o banco? Esse valor que eu continuo devendo para o banco é o meu saldo devedor. Então, eu paguei uma parcela, esse saldo devedor tem que diminuir. Paguei a segunda parcela, o saldo devedor vai diminuindo e assim por diante. E aí, no exemplo aqui, ó, a gente trouxe aqui o exemplo de um empréstimo de R$ 1.000 mesmo, com juros de 1% ao mês, por um período de 6 meses, né? O valor da parcela está aqui, ó, 172, né? E aí depois a gente viu ali como que chega nesse valor, como que calcula, qual que é o cálculo que a gente faz para chegar nessa parcela aqui. E os juros do primeiro mês correspondem ao valor de R$ 10 e a amortização 162,50. Aqui está a descrição do que a gente está fazendo na tabela, tá bom? Então vamos pensar aqui na tabela que é mais visual, ó. Aqui só está o começo da tabela. A gente vai continuar. Deixa eu pôr essa tabela aqui na outra página. Eu vou mandar esse arquivo para vocês depois, tá? Para vocês poderem revisar aí na hora de fazer o exercício. Acho que é só essa. É verdade. Depois a gente vai entrar na prática. Então, só o início dessa tabela mesmo, só para vocês terem uma ideia. Nessa tabela, vocês vão perceber que nos 3 sistemas, a gente usa essa mesma tabela, tanto no Price, quanto no saque, quanto no misto. A gente usa essa mesma tabela. Primeiro, o número de parcelas. Aqui, ó, a gente vai colocar o valor dos juros que está sendo cobrado na parte. O valor de amortização. O que é amortização? É o valor que eu estou pagando correspondente à minha dívida. Então, a amortização diminui a minha dívida, tá? O pagamento é a parcela, é o valor que eu fui lá e paguei o boletão lá no final do mês. Então, esse aqui é o valor da parcela, tá bom? Quanto que eu paguei. Nesse exemplo, ó, eu peguei R$ 1.000 emprestado do banco. Então, o mês 0 é o mês que eu peguei o empréstimo, tá? Então, é o mês 0. Se eu pagar a primeira parcela, já estou no mês 1. Então, aqui, ó, o número de parcelas você pode acompanhar com o mês 1, como com os meses também, né? O mês 0 é quando eu pego o empréstimo e a parcela 1 ou o mês 1 é o primeiro mês lá que venceu aquele boleto e eu estou indo lá, né? Ou de outra forma, né? Débito bancário, aí não interfere no nosso raciocínio. Mas quando eu pago a parcela, é aqui onde eu tenho esse número 1 aqui da parcela. Então, ó, pagando essa parcela, eu paguei esse valor aqui de R$ 172, fui lá no banco e paguei o boleto. Nesse R$ 172 aqui, o que é juros e o que é amortização, né? E aí que é o sistema que a gente vai ter que ver, né? Varia de acordo com o sistema de amortização. Então, mas todas as tabelas nós vamos preencher essa forma aqui. Nessa tabela aqui, ó, a gente tem o primeiro mês, R$ 10 de juros, que era 1% ao mês, né? Então, R$ 10 de juros, eu já coloco ali R$ 10. Como que eu pego o saldo devedor e vezes o juro que eu tenho no exercício lá que está sendo cobrado. Então, se eu pegar R$ 1.000 vezes 1%, eu chego em R$ 10, tá? Então, já coloco aqui os juros. Para eu chegar no valor de amortização, ó, pense comigo, eu já sei que os juros foi 10. E eu sei que eu paguei 172,55. Tá? Porque aqui no exercício está falando também, ó, 172,55 que é a parcela, então você já coloca o valor da parcela. Sabendo que eu paguei esse valor aqui, esse valor menos o R$ 10 de juros é o valor da minha amortização, tá? Ó, se eu somar aqui os juros mais a amortização, é igual a parcela, tá? Então, ó, sempre a fórmula para fazer o cálculo
do juros e amortização, é só você lembrar aqui, juros mais amortização é igual a parcela, tá? Ou pagamento, né? É igual a parcela. E quando eu não tenho algum desses dados aqui, eu faço a regrinha ali e continuo e consigo achar pela igualdade qual que é a diferença, né? Então, para início de conversa, vocês têm que já entender esse conceito aqui. Essa tabela a gente vai usar em todos os métodos de amortização. E para preencher o saldo devedor, então, ó, você já sabe que a amortização é o que diminui a minha dívida. Sendo assim, R$ 1.000 do saldo devedor do mês anterior, menos a amortização do mês que eu estou pagando a parcela, eu chego no meu valor de saldo devedor. Tá? Nesse exemplo aqui é R$ 1.000 menos 162,55. Eu tenho um saldo devedor de 837,45. Tá? Então, a gente vai preenchendo a tabela aqui também. Vou fazer um aqui com vocês para vocês visualizarem melhor isso aí. Aqui só para vocês começarem a pensar no que é, e aí a gente vai falar sobre cada um dos sistemas aqui, que tem exercício lá para vocês fazerem de todos eles. Então, ó, no sistema Price, qual que é no sistema Price, qual que é a diferença mais aparente que a gente tem já de cara? É que as parcelas sempre são do mesmo valor, tá? Então, se você vai lá comprar e aí você vai lá e vê o financiamento lá, ficou 60 parcelas de R$ 700. Se as parcelas são iguais, então são 70 iguais de R$ 700, você já sabe que eles estão usando o sistema Price. Tá? Já é um grande indicador de que eles estão usando o sistema Price. Então, guardem bem isso. Sistema de amortização Price, a parcela é igual. Como que eu calculo a parcela? Aqui eu estou usando o mesmo exemplo, R$ 1.000, é o mesmo exemplo lá de cima. Aí está falando que é juros compostos, claro. 1% ao mês por um período de 6 meses. Tá? Então, aqui já está falando que o valor da parcela deu 172,55. Agora, como que eu cheguei nesse valor aqui? Se a parcela for pelo sistema Price, o financiamento for pelo sistema Price, vocês vão ter que descobrir o valor da parcela com essa fórmula. Né? Esse lado aqui ó, tem a fórmula para não consegui selecionar direito aqui, mas o lado esquerdo tem a fórmula para você fazer manualmente o cálculo, e do lado direito a gente tem a fórmula para fazer na HP, tá? Pode fazer pela HP também esse cálculo. Então, como que se chega nesse valor? Ó? A fórmula é essa aqui, ó, PMT, ou seja, parcela, o valor presente vezes 1 mais I elevado a N vezes I, dividido 1 mais I elevado a N, tá? E aí a gente substitui esse I, N aqui, pelos valores que a gente tem no exercício. Nesse caso aqui, ó, valor presente. O que é o valor presente? É quanto que eu emprestei. R$ 1.000, está aqui, ó. Tá? O 1 já faz parte mais. Esse valor, lembra que a gente aprendeu lá para fazer o cálculo? Sempre que eu tiver a taxa de juros, eu tenho que dividir por 100 para eu colocar na minha fórmula. Então, é 1%, ou seja, 1 dividido por 100, que vai ser o valor de 0,01. Então, está aqui, ó. Tudo onde tiver o I, eu vou substituir pelo 0,01. Está aqui, ó. Aqui também já está substituído pelo 0,01. E aqui tem o outro I, ó. Tá vendo aqui em cima? O I já substituímos também. E o N, por último, que é o número de parcelas. 6 meses, ó. Está substituído, elevado ao 6. Tá bom? E aí, para a gente resolver isso aqui, a gente tem que fazer ali todos os cálculos, ele respeitando as preferências, né? de parênteses e tal, e de sinais também, e bem como de elevação, de potência, né?
E aí a gente vai chegar aqui no valor, ó, de R$ 1.000, que tá só copiando aqui em cima. Vou tirar esse, tá? Tá pegando, a tracinha aqui onde não é para pegar. Ah, tá. Tá com coisa aqui, ele saiu do lugar. E aí a gente vai chegar nesse coeficiente aqui, ó, 0,172548367. Esses cálculos aqui, pessoal, eu passei aqui para vocês terem como que faz, ó, a fórmula, tá? Para vocês verem como que essa fórmula é feita. Para dar certo, você tem que... Eu só coloquei aqui 6, 9 dígitos, mas para dar essa parcela exata, vocês têm que usar todos os dígitos da calculadora. Então, vocês têm que fazer esse cálculo aqui, ó, sem zerar a calculadora, e daí já multiplicar por 1.000, senão não vai dar exato esse valor, tá? Na HP é bem mais fácil, né? Que é aquele aplicativinho lá que eu mostrei para vocês também, como que baixa no celular aí, para vocês usarem o aplicativo. Na HP vai ficar como? É só digitar na tela 1.000, tá? Deixa eu pegar. Bom, na hora de fazer uma ali, eu compartilho com vocês. Mas é só você pegar na tela ali, fazer o 1.000, apertar a tecla CHS, porque a gente viu lá também que naquela revisãozinha tem tudo isso, tá? Que para fazer o cálculo certo aqui, uma das entradas, né, ou a entrada, aliás, ou a saída tem que ser negativa, porque ela trabalha com sistema de fluxo. Então, se eu não colocar uma das opções aqui, ou a entrada ou a saída negativa, não vai dar certo. Por isso que a gente já optou por sempre colocar no início os R$ 1.000, CHS e PV. CHS é a tecla da calculadora mesmo. PV é o valor presente, que tem a tecla calculadora, tá? Sempre que tiver esse quadradinho aqui, é porque é uma tecla que você está apertando no HP. 1 é a taxa de juros, aperta o I. 6 é o tempo, aperta a tecla N. E aperta a tecla PMT. Ele já vai dar esse valor para você na hora. Então é bem mais fácil fazer aqui no HP, tá bom? Não cobrei isso aqui, ó, de fazer com fórmula para fazer esse cálculo na mão. Então não precisa, é mais para vocês terem essa informação mesmo, tá bom? Pode fazer no HP mesmo, que a gente viu, aprendeu a mexer com ela justamente para a gente fazer esses cálculos. Aqui só para vocês saberem como chega na fórmula, tá? E aí vamos lá para continuar para nossa tabela price. Então, ó, vamos fazer a tabela price aqui desse exemplo aqui mesmo, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Aqui até eu passei um passo a passo. Vamos fazer aqui pelo passo a passo. Eu vou ter que fazer de novo, descompartilhar aqui, porque eu tenho que compartilhar minha tela inteira mesmo. Espera aí. E daí eu consigo mostrar as outras coisas que eu quero também. Compartilhar a tela inteira e não precisa ficar toda hora compartilhando. Fica mais fácil. Deixa eu só abrir aqui no Excel. Já adianto que não é fazendo Excel, não pode, tá? Não vou aceitar. Quero que vocês façam esses cálculos mesmo na HPzinha, tá? Vou pegar aqui uma tabelinha que está montada, mas não pode ser assim aqui mesmo. Eu vou tirar tudo aqui para a gente fazer junto aqui. Essa HP 12C vocês têm a opção de baixar no celular
E também a gente tem um aplicativo, um aplicativozinho online também, tá? Vocês conseguem aqui usar. Então, vamos pegar nosso exemplo lá que a gente tinha, que era o valor do financiamento. Vou colocar aqui, ó. Financiamento. Não vou pôr embaixo, fica melhor. Empréstimo aqui, ó. R$1.000. Vou usar esse exemplo aqui para as 3 tabelas, tá? R$1.000. Os juros, 1% ao mês. Em 6 parcelas. 6 parcelas. Tá bom? Vamos pegar aqui a calculadora agora. Só lembrando que ela está aqui. P12. É Brandilha, não? O negócio parece. A internet hoje está muito legal. Não vai dar certo. Não é essa que a gente está usando, mas vamos ver se está certo isso aqui. Só você ver na internet emulador de HP, já aparece aqui, ó. Algum emulador que dá para a gente usar. Bom, deixa aí, quando abre eu vou fazer a tabela com vocês. Na HP eu quero mostrar para vocês como que vocês vão calcular essa parcela, tá? Que é o que está aqui na apostila, vai ir no material para vocês aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês lá na HP. Mas como a gente já sabe que a parcela aqui vai dar 172,50, já vamos fazendo. Tabela price, então, gente. Primeira coisa, vocês vão pegar a HPzinha lá e vão calcular, porque no exercício vai estar lá o valor do empréstimo, qual que é a taxa de juros e quantas parcelas são. Tabela price. A principal característica, então, o valor das parcelas igual. Então, calculou o valor da parcela com essas informações aqui, ó. Calculou o valor da parcela lá na HP, você já vai colocar aqui, já vai fazer uma tabelinha nesse formato aqui, número de parcela, juros, amortização, parcela e saldo devedor, e o número de parcelas aqui, de 0 a 6. Nosso primeiro mês, você sabe que é o mês do empréstimo, então você já pode colocar o saldo devedor aqui e pode preencher as 6 parcelas, que você sabe que na price você vai pagar as parcelas todas iguais. Então, beleza. Agora, vamos preencher o resto aqui. Como que a gente faz o preenchimento do resto? Primeiro, a gente calcula como que a gente faz o cálculo dos juros. Vou pegar... deixa eu ver se abriu lá. Abriu, mas não sei se vocês vão conseguir ver. Dá para ver? Olha, funciona, rapaz. Sei que é uma foto, achei que não ia funcionar. Vamos lá. Já está certo, já a configuração, beleza. Então, já vou mostrar então a parcela, tá? Como é que vocês vão fazer. Ó, lembrando, a gente tem uma parcela de R$1.000, então eu vou apertar 1.000 PHS PV, que é o meu valor presente. O número de parcelas, a ordem não altera, tá bom, pessoal? Então, deixa eu ver qual tá lá, né, para fazer igual. Então, aqui tá primeiro os juros e depois o número de parcelas. Então, vamos fazer igual tá ali. Então, os juros 1, aperto a tecla 1 e depois a tecla I. Pronto, já coloquei os juros lá. E agora o tempo, que é 6. Então, aperto a tecla 6 e ó, a teclinha N, que está aqui, ó, N. Agora é só apertar a tecla PMT, ó,
para eu saber o valor da parcela. Aí, ó, 172,55, que é o valor que a gente já colocou aqui. Tá? A gente já preencheu aqui, ó, essa coluna com os valores das parcelas. Serão todos os meses o mesmo valor. Então, beleza. E aqui, ó, vou relembrar disso também, que aqui eu tenho passo a passo para isso, ó, pessoal. Então, ó, iniciar a tabela com o saldo devedor da operação, está aqui. Confere. Passo 2. Calcular o valor da parcela, como demonstrado anteriormente, né, no sistema Price. Fizemos também. Ali já preenchemos o valor das parcelas. Segundo passo. Vamos conferir se está ok esse espaço aqui, né? Terceiro passo, calcular o valor dos juros da primeira questão. Como que eu faço isso? Ó? Aqui eu quero que vocês se atentem, porque se vocês tiverem dúvida, vocês voltam nesse material para ver. Ó, pode me perguntar também se tiver dúvida, mas antes de você me perguntar, bora no material primeiro. Terceiro passo, ó, calcular o valor dos juros da parcela em questão. Qual que é a parcela em questão? Nós vamos calcular agora da primeira. Nós temos sempre começado do início, né? Então, vamos começar calculando a primeira parcela. E aí, por que está da parcela em questão? Porque a gente vai repetir esse procedimento. Então, ó, primeira coisa, calcular o valor da parcela. Como que eu faço isso? Está entre parênteses aqui, ó. Sempre repare no que está entre parênteses, que é a explicação de como que você vai fazer, ó. Saldo devedor da parcela anterior, onde está o X aqui nas nossas explicações, entendo como multiplicação, tá? O saldo devedor da parcela anterior, vezes a taxa de juros. Então, vamos lá no nosso exercício. O saldo devedor que tinha na parcela anterior, ó, eu estou calculando a parcela 1. O saldo devedor da parcela anterior é o que eu já tinha no início, que era R$1.000. Então, é o valor desse saldo devedor de R$1.000, vezes a taxa de juros, que eu sei que é 1%. Então, vamos lá na nossa calculadora. Vou zerar aqui, né? Zerei, R$1.000. Enter. E aqui, ó, 1%. R$10. Eu coloco aqui os juros do primeiro mês, R$10. Próximo passo, vou voltar aqui no Word. Próximo passo, calcular a amortização. Meu Deus, como é que eu faço isso? Valor da parcela menos o valor dos juros. Ó. Eu tenho o valor da parcela aqui, 172,55, menos os R$10 de juros que eu tenho. Então, não precisamos nem de calculador aqui, né? 162,55. Fechou aqui já essa segunda coluna. A terceira coluna, aliás, a última coluna aqui dessa tabela, é o saldo devedor. Então, ó, veja bem, eu já paguei essa parcela. Então, o saldo devedor agora eu tenho que diminuir um pouco, né? Porque eu já paguei uma parcela. Como que eu faço saldo devedor? Que é o nosso próximo passo aqui, ó. Calcular o valor do saldo devedor. Como que eu faço isso? Saldo devedor do mês anterior, menos valor da amortização do mês em questão. Valor da amortização do mês em questão, do mês que nós estamos calculando. Aqui no nosso caso é R$1.000 menos 162,55. Então, vamos calcular lá. Ah, não quero usar essa HP, não tem problema. Usa aqui a calculadora do seu celular mesmo. Pode ser calculador normal aqui, ó. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá. R$1.000. Deixa eu tirar essa científica aqui. A calculadora de vocês vai estar assim. R$1.000 menos 162,55. 837,45. Então, 837,45. Beleza. E aí, o que eu faço agora? 6. Repetir o processo 3, 4 e 5 até preencher a tabela. Então, você vai voltar aqui no 3, ó, e fazer tudo de novo, até terminar a tabela. Então, o próximo passo, calcular os juros da parcela em questão. Então, nós vamos calcular agora os juros da parcela 2, que é a nossa parcela em tá? E daqui para frente eu vou fazendo aqui já no Excel mesmo, para ser mais rápido, para adiantar para nós. Mas vocês já entenderam, eu acredito, o procedimento, tá? O procedimento vai ser esse. Então, segundo mês.
Juros, lembrem sempre disso, ó. É em cima do saldo devedor. Pense comigo, se eu já paguei uma parte, os juros é o quê? É o aluguel que eu pago sobre o dinheiro que eu peguei emprestado, no nosso caso de empréstimo aqui, né? E se eu já paguei uma parte, eu devo menos. Se eu devo menos, então não tem como eu pagar os juros sempre em cima do 1.000, porque a minha dívida diminuiu. Minha dívida agora, ó, eu devo só 837 agora. Então os juros vai ser em cima daquele ali, tá? E aí, tá errado ali. É 1%. Segundo mês tem o 8,37 de juros. Não vou ficar voltando toda hora lá, tá? O próximo passo é calcular a amortização. Então, a amortização é o quê? O valor da parcela menos os juros que eu paguei, 164. Saldo devedor. Saldo devedor do mês anterior menos a amortização. Então, próximo passo, calcular os juros. Igual a 637 aqui, vezes 1%. Calcular a amortização. Parcela menos os juros. Calcular o saldo devedor. Saldo devedor do mês anterior, menos amortização. Próximo passo, volta no 3 lá. Calcular o juros. Próximo passo, amortização. Próximo passo, saldo devedor. Saldo devedor anterior, menos o saldo devedor desse mês. Aliás, a amortização desse mês. Próximo passo, os juros do próximo mês. Então, mês 5. Como que é mesmo? Saldo devedor vezes 1%. Amortização, parcela menos juros, do valor da amortização. Saldo devedor é o valor do saldo devedor anterior, menos a amortização do mês presente. Próximo passo, volto lá no 3, é calcular os juros de novo. Juros é o 170 vezes 1%, sempre no saldo devedor. Amortização, valor da parcela, menos os juros. Saldo devedor anterior, menos a amortização. E aí a gente vai chegar aqui em zero. Por quê? Porque acabou a nossa dívida. Eu paguei todos os juros e paguei a minha dívida com o banco também. Vai ter algum caso, eu não lembro se nosso exercício, agora não vou lembrar de cabeça se tinha caso dessa forma, mas quando vocês forem usar isso aqui em outro momento ou em alguma outra ocasião, talvez vocês cheguem aqui nesse valor e esse valor não dê em zero, tá bom? Isso aí pode acontecer sim. Ele pode dar diferenças aqui até, nos nossos exercícios não deu diferença muito grande, eu lembro, mas pode dar uma diferença aqui de alguns reais e tudo mais, e vai aparecer negativo, ó, perceba aí, tá dando para vocês verem aí, né? E esse valor é negativo, ó, tem um menos aqui, deixa eu aumentar aqui, ó, ele tem um menos aqui na frente antes do reais, ó. Ou seja, esse valor aqui é negativo. Deu negativo aqui porque provavelmente deu algum quebradinho aqui para frente. Mas se esse valor aqui der um valor, vamos supor que tivesse dado R$1 negativo, é normal. Ele não pode dar aqui sobrar, por exemplo, dar R$10 positivo. Aí alguma coisa fez errado lá para trás. Porque daí pensa comigo, o banco nunca vai chegar no final aqui e você ainda devendo para ele. Então nunca vai dar positivo esse último. Ele pode até dar lá R$10 negativo. Tranquilo. Por quê? Porque as parcelas são iguais, pode dar uma diferença no final. O que acontece? Perdeu R$10? Ah, não perde. O banco vai devolver esse dinheiro para você na sua conta depois. Tá bom? Ou de alguma outra forma. Pessoal, tranquilo até aqui? Mais ou menos, professor. Mas deu uma clareada nas ideias? Deu para entender. Deu uma lembrada, né? Oi? Não entendi o que vocês falaram. Deu para entender. O difícil vai ser fazer agora sozinho. Não, vai dar para fazer. E ela falou, professor, deu para entender. O duro é ir. Vai dar certo. Fique em paz, vai dar certo. Ó, e aí, ó, eu quero que vocês façam assim. Vocês vão olhar aqui, ó. Ficou com dúvida? Dá uma olhada no passo a passo aqui, ó. Que tá bem explicadinho aqui, ó. Cada passo, ó, tá o passo, o que que é para fazer. Na frente tá o como que você vai fazer, tá bom? Sempre lembre disso, que entre parênteses, ó, tá como que se faz, beleza?
E se tiverem dúvidas, vocês vão perguntando lá que eu vou, do possível, eu já vou respondendo para vocês lá no WhatsApp mesmo depois. Aí, ó, cada finalzinho assim de exercício tem esse hora de praticar aqui, tá? Eu não sei, daí, aí vocês vão ver aí o que vocês já fizeram, vocês vão descartando aqui, já vão marcando e ticando que já está feito. Mas aqui vou fazer assim para vocês, eu vou diminuir esse tempo aqui. Vou colocar 12 meses só. Já está aqui o valor, 4,85. Aqui vocês já conseguem fazer. E ó, não quero em Excel. Lembrem, então, de sempre procurar, porque agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar alguns arquivos, tá? Então, ó, esse aqui, sistemas de amortização, eu vou colocar aqui o nome do arquivo aqui na frente, antes, tá? Arquivo, que se vocês forem lá no Teams, ou vocês virem aí o material que foi impresso, talvez para vocês, vai estar com esse nome aqui. E esse aqui é o arquivo 2, sistema de amortização price, tá? Então, deixa eu deixar até com outra cor aqui, ó, uma cor amarela e a letra em preto. Isso aqui é o nome do arquivo. Então, aqui é o arquivo 2, tá bom? Até aqui onde a gente foi. Procurem no arquivo esse hora de praticar, que é onde vocês vão fazer a atividade. Beleza? Eu vou colocar aqui agora o arquivo 3, sistema de amortização, saque e misto. Eu vou juntar eles aqui para ficar mais fácil de vocês se localizarem depois. Vou só copiar aqui. E aí eu vou explicar para vocês. Aqui. Vou fazer um traço também para ficar separadinho, que é outro arquivo, tá? Esse aqui é o arquivo 3, sistema de amortização, saque e misto. Tá? E aí a gente vai passar para o sistema saque. Ó, veja, o sistema saque é o mesmo tabela que a gente usa. Tá? Então já vamos pegar, deixa eu apagar aqui essa aqui. Os dados do exemplo vão ser os mesmos, tá? Então, vamos pegar aqui essa tabela saque, vou apagar aqui para a gente fazer ela. Vamos ver o que muda na tabela saque. Vou salvar isso aqui já também com outro nome. Vou colocar aqui revisão. Revisão, colocar um, tá? E eu vou mandar esse arquivo para vocês depois também. Vou já fechar aqui o que eu mandei. 3. Professor, é para entregar para você hoje, né? Não. Vocês vão ter até sexta para me mandar tudo isso aqui, tá? Estou Ainda organizando bem, as então, ideias. porque... Nossa Não, Senhora. é bastantinha coisa, que veja, desde o início lá, né? Então, vocês perderam bastante aula, né? Não Professor, conseguiram são acessar. quantas tabelas ao todo? Oi? São quantas tabelas ao total que a gente tem que entregar? 3. Ah, tá. E fora as tabelas, tem mais alguma coisa? Então, essa parte das tabelas aqui é só a parte da matemática financeira ainda. E a gente vai passar para a parte de estatística também, que tem mais umas tabelas que vocês precisam fazer. Ah, Tá? tá bom. Só para mim ir me preparando psicologicamente. Tá, deixa eu ver quem tanto tá aqui. Tá todo mundo que tá que tá faltando, né? Bianca, Jaine, Gênia, Jéssica, João e Maria. E Silvana e Mirella tá ali. Beleza, só tá o pessoal que é do POAD, que era do POAD mesmo. Então, deixa eu terminar essas tabelas, daí eu já falo com vocês já, tá bom? Eu tô gravando aula aqui para nós, daí eu já explico para vocês melhor como é que vai ficar isso aí.
Mas, ó, por enquanto, é essa atividade aqui. Eu até vou fazer diferente aqui, ó. Eu vou tirar essa atividade aqui. Eu vou pôr ela lá no final, porque vocês vão fazer a mesma atividade dos três. Eu quero que vocês façam as 3 tabelas com a mesma atividade. Com os mesmos dados. Entendeu? Vai ficar mais tranquilo também. Daí o valor de uma, você já tem alguns dados para a próxima. Deixar lá no final. Para ver se está aqui. É que era o mesmo que eu pedi para eles, ó, era a mesma atividade que estava ali. Beleza. Então vamos lá para o segundo sistema. O segundo que a gente vai ver é o saque. Qual que é a principal característica do saque? Depois você tem aqui o que eu estou falando para vocês, está explicado aqui também. Vocês podem ver aqui depois a explicação, tá? Eu fiz aqui também um passo a passo, ó. Então já vou lá preencher a tabela com vocês. Mas aqui está o passo a passo também, como que vocês vão preencher a tabela. Então, vocês vão olhar aqui em cima, sistema saque, como que faz? Está aqui, ó, passo a passo. Primeira coisa, para iniciar a tabela, aliás, deixa eu falar primeiro antes de qual que é a principal característica. Aqui, ó, vamos voltar na price um pouquinho. Principal característica, parcelas iguais. Todas as parcelas têm o mesmo valor. Na tabela saque, a principal característica é o quê? O nome diz, ó, sistema de amortização constante. Então, aqui a amortização é constante. A amortização é sempre igual, tá? Todo mês você vai amortizar o mesmo valor. É isso que quer dizer esse sistema saque. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá agora no passo a passo, para a gente trabalhar da mesma forma que está aqui no material. Primeiro passo, iniciar a tabela com o valor do saldo devedor da operação financeira. Então, já está aqui também, ó, fiz a tabela, então, sempre que vocês forem fazer, vocês vão fazer essa tabelinha, número de parcela, juros, vai colocar se é saque, é price, o que é em cima, a amortização, pagamento e o saldo devedor. Então, já fizemos o primeiro passo, está ali os R$1.000. Segundo passo, calcular o valor da amortização. Então, ó, veja que aqui já mudou, né? Que aqui a primeira coisa que a gente vai calcular não é a parcela, é o valor da amortização. Então, eu vou fazer como isso? Ó? O valor do saldo devedor inicial, dividido, tá? Que é um símbolo de dividido, de divisão, pela quantidade de parcelas da operação. Então, vamos lá no nosso exercício. O valor que eu tenho da minha operação é o quê? Do meu empréstimo é R$1.000. O número de parcelas é 6. Então, vou fazer aqui na minha calculadorinha mesmo aqui, ó. R$1.000 dividido por 6, eu chego num valor de 166, e aqui você arredonda para 67 daí, tá? Para bater. Então, ó, amortização, 166 e 67. Aí tá falando lá que todo mês é o mesmo valor de amortização. O que eu vou fazer, então? Já vou preencher aqui, porque todo mês é amortização igual. Pronto. Tá preenchida a minha lista de amortização. Certo? Aí, ó, o próximo passo. O que eu tenho que calcular? Calcular o valor dos juros da parcela em questão. Como que a gente faz isso? Igual na outra tabela. Saldo devedor, lembre bem disso, é sempre os juros você cobra sobre o saldo devedor, vezes a taxa de juros. Nossa taxa de juros aqui é 1%. Então, vamos calcular os juros do primeiro mês. Saldo devedor é R$1.000. R$1.000. Vou fazer aqui também, caso vocês queiram usar a calculadora normal mesmo. Vezes 1%. Então, 0,01. Tá errado. Ah, tem que colocar igual no calculador. Então, é R$10. Tá? R$10. Aqui não está em dinheiro também, deixa eu pôr. Ah, já está. R$10. Agora, veja que eu não sei o valor da parcela, mas eu já tenho amortização e já tenho juros. Então, eu lembro que juros mais amortização é igual ao valor da parcela. Então, é só eu somar. O R$10 mais 166,67. Então, vai dar 176,67 a minha parcela.
Tá bom? Próximo passo. Aliás, eu já não mostrei para vocês, mas está aqui, tá? Ó. Calcular o valor da prestação, o valor dos juros mais o valor da amortização. Tá? 5. Calcular o valor do saldo devedor. Como que eu faço isso? Saldo devedor do mês anterior igual a outro mesmo, menos o valor da amortização do mês em questão. Então, vai ser R$1.000 menos 166,67. Então, 833,33. 3,33. Próximo passo. Repetir o passo 3, 4 e 5. Calcular os juros, calcular a prestação, depois calcular o saldo devedor. Até preencher a tabela. Calcular os juros, calcular a prestação, calcular o saldo devedor. Até eu preencher a tabela, é só isso. Então aqui vamos lá. Vou fazer aqui no Excel também para ficar mais rápido. Primeiro, vou calcular os juros. Os juros é sempre em cima do saldo devedor. 833 vezes 1%. O valor da parcela vai ser o valor da amortização mais os juros. Valor do saldo devedor. Saldo devedor anterior menos amortização. Tá? E assim eu vou fazendo. Calculo os juros, calculo a parcela, calculo o saldo, calculo os juros, parcela, saldo devedor. Juros, parcela, saldo devedor, e os juros, parcela e saldo devedor. Veja, aqui deu um exemplo que eu falei para vocês, né? Deu 0,02 negativo. Por quê? Porque aqui, na verdade, daria zero aqui também. Mas o que eu fiz aqui? Eu coloquei lá na calculadora e coloquei o valor. Eu digitei o valor. Mas quer ver uma coisa? Eu vou colocar aqui o R$1.000 dividido por 6. Ele vai dar o mesmo valor aparecendo aqui na tela. Mas olha o que acontece se eu colocar esse valor aqui embaixo. Não, tá errado. Vou copiar aí. Ah, tá. Vou copiar aqui e vou passar o L. L8. L7. Aí. Então, vou copiar agora. Aí, deu zero certinho. Por quê? Porque quando eu faço a conta com a fórmula, ele considera todos os números que a gente não está vendo, tá bom? Então, mas você vai fazer na calculadora, vai acontecer o quê? Vai dar o valor que tinha dado o meu aqui, 0,02, tá? Não tem problema, dá essa diferencinha lá no final. Fechamos aqui os sistemas de amortização constante, que é o SAC. Tá? Então, a gente já aprendeu as duas, tabela price, tabela SAC. E aí, por último, a gente tem a tabela SAM. Então, vou tirar aqui esse exercício aqui do meio também, que vocês vão fazer uma atividade só, que está englobando as três. Então, sistema misto. Como que é o sistema misto? Está falando aqui. Consiste numa média aritmética simples do valor das parcelas dos juros entre a tabela price e a tabela constante. Os juros são obtidos através da multiplicação da taxa de juros pelo saldo devedor do mês imediatamente anterior e a amortização subtraindo-se o valor das prestações dos juros. Ou seja, esse aqui, a tabela mista, ela vai ser uma média das duas tabelas que a gente já fez. Por isso que a gente tem que fazer a tabela price e a tabela SAC para a gente poder fazer o sistema misto. Tá? Então, a gente já fez as duas. Vamos ver como que ela vai ser realizada. Aqui tá os exemplos preenchidos, já tá esse exemplo que eu estou fazendo no Excel com vocês, já está aqui, ó. Tá o print desse exemplo preenchido aqui já. Tá? Só que aqui eu fiz pela fórmula, então por isso que zerou certinho.
Se der uma diferencinha no de vocês na hora de fazer o exercício, não tem problema. Então, o passo a passo aqui para fazer o SAM. Primeiro, vamos iniciar a tabela com o saldo devedor. Então, veja que sempre vai ser a tabela aqui com o saldo devedor, como a gente está fazendo aqui sempre. Então, iniciamos. Passo 2, calcular o valor da prestação. Como que a gente vai fazer isso? Calcular o valor da prestação. Valor da parcela do mês em questão lá no sistema Price, mais o valor da parcela, faltando um ano, do mês em questão no sistema SAC. E aí divide por 2. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Ó, lembrem que é uma média, então vou pegar o quê? Eu vou somar aqui o valor da parcela. Eu estou fazendo a parcela 1, certo? Aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho, né, para ficar mais... Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas depois vocês veem na tela. Fica com dúvida, vocês me perguntam também. Então, ó, a primeira parcela que eu estou calculando, tá? Então, aqui na primeira parcela, eu tenho uma parcela de R$ 172,55, que sempre vai ser esse aqui, na verdade. Eu vou somar com a primeira parcela do SAC, R$ 176,67. Então, eu cheguei no valor, ó, de R$ 349,22. Isso aqui eu vou fazer uma média, eu vou dividir por 2. Porque a média é o quê? Eu vou somar tudo e dividir pela quantidade de itens que eu tenho, né? 174,61. Então, ó, primeiro pagamento aqui é 174,61. Já achamos a primeira parcela. Vamos ver lá o próximo passo. Calcular o valor dos juros. Saldo devedor do mês anterior vezes a taxa de juros. No nosso exemplo, 1 para 1. Veja que aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar R$ 1.000, ao devedor no mês anterior, vezes 1% no calculador, igual. Algumas calculadoras não precisa colocar igual, ele já dá o resultado. R$ 10. Então, tá aqui. Próximo passo. Tá demorando para chegar para vocês agora que eu vi. Aí. Calcular o valor da amortização. Como que eu faço isso? O valor da parcela do mês em questão, menos o valor dos juros. Veja que é a mesma coisa, amortização. 174 menos os juros que eu tinha calculado. Então, eu tenho o valor da amortização. Valor, calcular o próximo passo aqui, né? O 5. Calcular o valor do saldo devedor. Saldo devedor anterior menos o saldo devedor do mês em questão. Desculpa, menos o valor da amortização do mês em questão. Então, vamos lá. E no caso nosso é R$ 1.000, menos 164,61. Tem um novo saldo devedor ali. Próximo passo. Vou repetir o passo 2, 3, 4 e 5 até eu preencher a tabela. Tá? Ou seja, tem que calcular o valor da prestação, vou somar as prestações do SAC e do Price e vou dividir por 2. Calcular o juro, que é sobre o saldo devedor, a gente multiplica vezes a taxa. Calcular o valor da amortização, que é o valor da parcela em questão, menos os juros do mês em questão. E calcular o saldo devedor do mês anterior, menos o valor da amortização do mês em questão. Então, vamos fazer isso. Primeiro, vou pôr aqui o valor da parcela ali, 172,50, mais 175, dividido por 2. 173,75. 75. Os juros sobre o saldo devedor. 1%. Amortização. Parcela menos juros. Saldo devedor. Saldo devedor anterior menos amortização. E assim eu vou fazendo até chegar ao valor final aqui da minha tabela. Aqui tem, vou corrigir a forma aqui.
E aí eu vou fazendo. Calculei a parcela, vou somar as duas parcelas lá em cima, dividido por 2. A amortização é o valor da parcela menos o valor dos juros. Saldo devedor anterior menos a amortização. E vou fazendo nessa sequência. Juros, parcela, amortização, saldo devedor. Juros, parcela, amortização e saldo devedor. Finalizamos aqui em 0,002 centavos. Tá bom? Nesse caso do SAM aqui, pode acontecer de dar essa diferencinha de R$2 positivo aqui, mas sempre pode dar um pouquinho do valor que não tem problema não. Tá bom? Fechamos aqui, pessoal, as tabelas. Tá? Eu estou mandando esse arquivo aqui para vocês. É uma atividade só, tá? Onde vocês vão fazer o quê? Vão preencher a tabela Price, saque e mista. Vamos por SAM, né, que está lá no material. É uma amortização misto. Da seguinte operação financeira, um valor de R$15.000 de empréstimo, uma taxa de juros de 4,85% e um período de operação de 12 meses. Então, vocês vão fazer as 3 tabelinhas para mim desse exercício aqui e fechamos essa parte aqui, pessoal. Vou salvar aqui, vou fechar aqui, parar aqui a gravação, que eu começo a gravação da outra explicação. Vou parar a gravação um pouco. Um minutinho.